Boa noite, galera 3D! Como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras, mais uma noite, às quartas-feiras, um pouquinho antes das 19 horas, vai, 15 minutinhos hoje eu entrei para dar a nossa agenda barra live, tá? Para quem não conhece ainda nosso grupo, somos todas do mercado 3D e todas que trabalham nessa área, tá? Em várias frentes do 3D. Então segue a gente aí, empreendedoras 3D Powerwoman. Estamos em todas as plataformas, tá? Digitais. A gente tem Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, grupo no WhatsApp, tá? Estamos há mais de um ano fazendo conteúdo semanal, né? Eu falo assim, não diário, mas é diário, sim. Principalmente para as nossas gurias que marcam a gente compartilha as nossas páginas. Então, assim, é muita felicidade, sabe? Juntos somos imbatíveis. O nosso lema, juntos somos mais fortes, juntos somos imbatíveis. E assim, acabou agora o nosso 6º evento presencial esse final de semana passado. Muita alegria. Hoje fiz um post, vou estar falando aqui para vocês agora a parte do post, né? E muita gente veio conversar comigo, veio me procurar. E graças a Deus temos mais 2 gurias na nossa comunidade que acabaram de entrar. Então, assim, elas já ativaram o sininho. Você já ativou o sininho? Aí, ô guria! Uma das que entraram hoje. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Gente, me deu um branco agora. Depois me fala seu nome. Até eu decorar, né? Todo mundo, graças a Deus, é muita gente na nossa comunidade. Então, assim, é difícil. Acho que a Andréia, vê se eu acertei, guria, depois você me fala. E aí, muita felicidade, todo mundo, né, da nossa comunidade, acompanha as nossas mídias, fica gravado. Então, é só ativar o sininho aqui no YouTube, ativa o sininho, acompanha a gente com bastante conteúdo. Oh, acertei, tá vendo, Andréia? Sou boa de memória, eu guardo. Vamos falar, guria, aqui a gente sempre inicia as lives falando dos posts, tá? Então, o post da semana, para quem acompanha as nossas mídias, faz 2 dias, mais ou menos, eu fiz um post super especial, onde eu colocava fotos oficiais do 6º evento presencial que aconteceu esse sábado, agora, dia 31. Aí eu colocava, chegaram as fotos oficiais do nosso 6º evento presencial. Quanta alegria em reviver cada momento através de registros profissionais. Quem fez essas fotos, gente? Me perguntaram. Porque, assim, logo de cara tava eu e o Jimmy, né? O Dimitrov, pra quem não conhece, é uma anonimidade no 3D. Nosso amigo lindo, que sempre tá com a gente nos eventos, né? E tava eu e ele, todo mundo que teve premiação, né? No nosso evento. Então, assim, a gente teve e-books, a gente teve filamentos de 3 marcas diferentes. A gente teve resina, a gente teve também uma arte de decoração que eu, né, sorteei da minha loja. Não, por coincidência foi o marido que ganhou. E assim, eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente tava lá com essa guria que faz parte do Empreendedoras e que tem essa arte do quê? Da fotografia, que é a Jaqueline Damian, né? Então eu acabei compartilhando essas fotos, ela me mandou um monte de foto, que um monte de gente pediu e eu vou estar compartilhando aos poucos, gente. É que é muito conteúdo, graças a Deus, né? E aí eu coloquei essa guria incrível que faz parte da nossa história e eleva a nossa trajetória para um olhar sensível e respeitoso. É isso mesmo, eu senti isso quando eu vi as fotos dela. Foi um final de semana inesquecível. Então, assim, se você ainda não acompanhou, entra nas nossas mídias, vocês vão ver lá umas fotos com um gurizada, né, segurando um folderzinho, que é do e-book. Inclusive, eu ganhei o e-book. Obrigado, amigo. Amei. Assim, uma leitura rápida, sabe? Não é nada, e muito objetiva, sabe? Então, para quem ainda não acompanhou, vê aí. Aí eu coloquei que a gente teve palestras, graças a Deus, muita transformação. Ô, guria, lindona Ana! Seja bem-vinda, lindona! Com palestras transformadoras, networking real, né? A gente teve sorteios incríveis e prêmios especiais para todo mundo que estava lá. Inclusive, assim, a gurizada amou. Teve gente, assim, que ganhou resina e filamento. Olha que tudo, hein? Aí eu coloquei o melhor conteúdo gratuito e de qualidade, feito com muito carinho para toda a comunidade 3D. Esses são os nossos eventos, né? As nossas lives, os nossos conteúdos. Aí eu coloquei agora com esse clique maravilhoso, né? Você pode relembrar, divulgar e se inspirar ainda mais.
Porque até então a gente nunca teve fotos profissionais dos nossos eventos, e agora a gente tem. Então eu colocava, a partir de hoje as fotos estarão disponíveis para uso de divulgação, com muito orgulho, respeito e gratidão, né? Que é o que a gente quer. Obrigado aos nossos patrocinadores, eu agradeci, né? Incríveis, que seguem firmes ao nosso lado, principalmente para os próximos projetos. Já em primeira mão, quero dizer que todo mundo que participou desse 6º evento presencial garantiu que vai estar com a gente sempre. Então é isso que mais o Empreendedoras quer, né? Sempre ter o quê? Os sorteios. Eu vou falar ainda mais disso hoje. Aí eu coloquei. E obrigada a cada um que acredita nesse movimento real de transformação pelo 3D. Bora divulgar juntos. E aí todas aquelas hashtags, mas eu gosto de colocar tecnologia com propósito, networking 3D, família 3D, né? E conteúdo gratuito, tá bom? Aí o segundo post foi ontem, tá? Um dia mais ou menos. Eu coloquei assim, modo junho ativado. Foi muito importante pra mim esse post, eu vou falar por quê. Tem muita gente da comunidade, né? Isso a gente, assim, se depara várias vezes que as pessoas, elas entram em contato com a gente e elas querem o quê? Elas querem se autopromover, né? Então, assim, elas vêm, elas conversam, elas participam, mas a partir do momento que você pede delas, né, o quê? Uma troca não existe. Então, eu fiz esse post por causa disso, porque é muito importante ter troca, diálogo, tá? Então, eu coloquei modo junho ativado, @empreendedoras 3D Power Woman. Em junho, escolhemos viver com propósito, leveza e pensamento positivo. Eu escolho todo dia ser assim. Então foi bem isso mesmo, é um desabafo, tá? Porque quando a gente acredita no que faz, respeita quem está ao nosso lado e valoriza cada passo da nossa jornada, o caminho se ilumina juntos. Eu tento trazer isso para toda a comunidade desde sempre. Eu sou assim, eu não tenho porta fechada com ninguém, graças a Deus. Por isso que tá dando super certo, né? Por isso que a gente tem tanta, assim, feedback das pessoas e tanto carinho, né? Eu acho que as pessoas sentem isso. Oi, tudo bom? Ó, mais uma guria que vai entrar no grupo. Essa daqui eu tô conversando. Ô, lindona, peraí, assiste a live. Aí eu coloquei assim, já parou pra pensar, né? Porque assim, quando a gente acredita no que faz, respeita quem tá ao nosso lado e valoriza cada passo da jornada, o caminho se ilumina mesmo, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? Aí fazer essa pergunta. Aí eu colocava assim, ao ajudar uma pessoa, você também se ajuda. Já reparou nisso? Por isso que o nosso movimento, a nossa comunidade de empreendedoras é tão forte. Porque são gurias que se autoajudam, né? Aí eu coloquei cada palavra de apoio, cada dica sincera, cada conexão genuína é um voto de confiança no coletivo. Aí eu coloquei, e aqui a gente cresce construindo com o outro, não competindo com o outro. Isso é muito importante. Porque assim, a gente não é competidora nenhuma, a gente é super unida, graças a Deus. Então esse é o maior objetivo, por isso precisa ter diálogo, né? E aí eu coloquei, inclusive, muitas aqui que estão aqui, são fãs umas das outras, é o que mais me alegra, sabe? E aí eu coloco assim, dicas para se relacionar melhor, eu coloquei. E colher resultados surpreendentes. Pratique a escutativa, ouça para entender, não só para responder. Isso é muito importante. Respeite o tempo e o processo de cada um. Cada um às vezes tem as suas dificuldades, a gente tem que respeitar. Compartilhe o que você sabe. Conhecimento que circula volta com força, isso eu sempre falo para elas, porque quem participa das lives do nosso conteúdo sempre recebe muita coisa em troca. Quem faz as palestras, quem tá com a gente em todas as trilhas e tudo mais, olha o que a gente alcançou, é porque também recebeu, né? Então eu coloquei elogie, um parabéns sincero pode transformar o dia de alguém. Isso é muito importante, porque muita gente, eu mesma, eu curto todas, eu sou fã de todas. E eu vou lá e coloco, gente, vocês estão demais. Guria, já compartilhei, tá demais, tá demais. Isso eu faço com todos os meus amigos. Por isso que eu tenho tantos amigos. Por isso que eu, entendeu? É uma via de mão dupla. Aí eu coloquei, abra as portas. Quem caminha junto, chega mais longe. Aqui no nosso grupo, não importa quem você aplaude. O que importa é saber que todos merecem respeito. Isso eu sempre coloco, tá? Inclusive, assim, é uma regra básica do grupo. Quem não respeita o outro, não tem comunicação, é difícil.
Isso acontece. A gente se depara várias vezes com isso no dia a dia. Aí eu coloquei, não existe rivalidade onde há espaço para todos brilhar, né? Então é isso que a gente tem como regra. Nossas portas seguem abertas para quem deseja dividir confiança, construir parcerias, compartilhar saberes e participar de coração, em coração, tá? Seja bem-vinda, amigo! Aí eu coloquei, porque juntos somos felizes, juntos somos empreendedoras 3D Power Woman, somos imbatíveis. Então esse post eu fiz de todo o coração, assim, eu sou muito movida, sabe? Eu vejo que a nossa comunidade muitas vezes, às vezes a pessoa se programa vários posts, mas ela não tá no dia a dia vivenciando. E tudo que eu faço, gente, é porque eu vivenciei, então eu falo pra todo mundo. E hoje eu fiz porque eu queria o quê? Eu queria toma lá da cá, eu queria o feedback de quem é Empreendedoras 3D Power Woman. E aí foi muita alegria. Ó, falando da lindona das fotos, acabou de entrar aqui. Linda, acabei de falar de você, Jaqueline e Damian. Ó, seja bem-vinda. Temos fotos profissionais por causa dessa guria aqui. Aí, o terceiro post agora da semana, eu me perco mesmo, gente, é normal, eu sou assim. Aí eu coloquei, o maior hype do mercado 3D é o agora, né? Então você tá pronta pra surfar nessa onda? Eu coloquei como se fosse um mar, tá? O mundo da impressão 3D está mais aquecido do que nunca. Estamos vivendo uma explosão de oportunidades, graças à união da tecnologia de ponta, customização extrema e a crescente demanda por produtos personalizados, sustentáveis e únicos. E assim, o que está bombando agora? Eu coloquei no post. Aí coloquei impressão 3D com materiais biodegradáveis, a fusão da IA com a modelagem 3D, isso a gente vem falando em todas as nossas palestras, né, os eventos todos. A revolução de produtos funcionais impressos sob demanda, também a gente fala em todas as lives. Moda, joias, decoração, instrumentos autorais 3D, eu posso falar isso, né, que eu trabalho nessas frentes. Plataformas de venda direta, personalização em tempo real. E aí eu colocava dica de ouro nesse post. Faz 4 horas que eu coloquei. Se você empreende no mercado 3D, pense além do produto. Invista em experiência de marca. Conte a sua história e transforme seu cliente em fã. Quem domina a comunidade, nicho, inovação, igual a cresce. E aí eu coloquei, pergunta a você, qual tendência 3D você acha que vai dominar o mercado nos próximos meses? Responde aqui nos comentários e compartilhe nos stories, né? Com toda a comunidade, com nossa hashtag @empreendedoras3D Power. Vamos crescer juntos com propósito, tecnologia e criatividade. E aí eu vou contar. Uma guria das nossas foi lá, marcou empreendedoras. E assim, eu só tenho a agradecer essa guria, porque vieram algumas fãs dessa guria conversar comigo. A gente tinha gurias para entrar na comunidade? Tínhamos, mas assim, por coincidência, e a força do Empreendedoras é isso. Falei da Jaque, a Jaque é uma que chegou para mim e falou, Ana, o que você precisa de mim para falar? Pode contar comigo, né? A fotógrafa, Jaque Damian. A outra Jaque já tá aqui, que daqui a pouco vai entrar para fazer a live comigo, a Forja da Raposa, que é palestrante e é espetacular. E aí uma guria que entrou hoje, das duas que entraram agora à tarde, chegou em mim e falou, Ana, eu não sou muito boa em falar, mas eu sou muito boa com ideias e principalmente com as mídias. Então, se você precisar de alguma coisa para conteúdo, tô dentro. Ó, outra que acabou de entrar aqui também vai entrar no grupo, né? Não, já entrou no grupo. E assim, é isso que mais a gente quer. Acabei de falar de você, que você chegou e falou que ajuda com conteúdo. A gente quer isso, a gente quer que as pessoas se sintam empreendedoras 3D Power Woman. Então, que façam. Essa revolução 3D só acontece porque as pessoas chegam e falam, olha, tô aqui, preciso de você. Ou, olha, pode contar comigo, eu sou boa em fazer isso. Então, assim, é isso que é o Empreendedoras. Graças a Deus, as pessoas que não se sentem assim, elas acabam mesmo tomando outro caminho. Mas as portas estão sempre abertas. Porque a gente, graças a Deus, a gente está colhendo muita coisa boa. Mas a gente também gosta de dividir coisa boa. Então, se a pessoa, às vezes, ela quer sozinha as coisas, ou ela não se relaciona bem com alguns amigos, isso não pode acontecer no Empreendedoras. Aqui a gente fala em nome de um grupo, onde todas temos que se dar bem com todo mundo, do 3D.
Pode acontecer desentendimentos? Pode, mas assim, não quer dizer que é uma regra geral para todo mundo. E é isso que eu queria deixar nessa live de hoje, né? Principalmente com os posts, porque assim, a gente tem que pensar numa comunidade. Por isso que a gente hoje tem lá no nosso evento várias empresas. 6 empresas ali com a gente. Inclusive, a gente não tinha uma máquina de 3D, a gente tinha 4 máquinas de 3D. A gente tinha máquina de resina, a gente tinha fabricante de filamento 3, a gente tinha guri da parte de manutenção dando 5 e-books, que já me garantiu para o próximo evento mais 5. Pessoal da resina também, entendeu? Olha, no que você precisar de mim, estou à disposição, forneceu as resinas. E sempre vai fornecer as resinas. Então é isso. É um desabafo? Desculpa, né? Acho que as gurias não estão tão acostumadas com a minha sinceridade. Eu sou sincera. Todas as lives vocês podem ter certeza. O que eu sou aqui, eu sou fora daqui. Tá? Eu não engano ninguém. E só quero isso. Quero que todas recebam o tratamento igual, né? E assim, obrigado. Vamos tocar a live? A agenda. Agenda agora, lives do mês 6, tá? Vamos lá. Hoje vai ser a arte de contar histórias através dos seus colecionáveis. Com a Jaque e com a Lê. A Lê tá tendo um probleminha. Até ia falar, Ana, se você quiser entrar com a gente, viu, guria? A Lê tá tendo um problema lá, ela trabalha, né, tem uma outra profissão e ela já me avisou. Só que ela não me respondeu se ela vai conseguir, né? Então, por enquanto, ela não entrou. Aí, semana que vem, a gente vai ter uma live networking para as gurias que estão aqui. Todas acabaram de entrar, né? E estão iniciando. A live networking, gente, eu sempre chamo empresário do meio 3D. E aí, vai ser um super empresário semana que vem. Vai ser a 3D Lab, tá bom? O Brian. Para todo mundo. Então, vai ser uma live ao vivo. Vocês podem tirar todas as dúvidas da 3D Lab. E aí, a terceira live do mês vai ser colaboradores de sucesso, criando parcerias com artistas, designers e educadores. Vai ser 2 gurias excepcionais, a Ana Cláudia e a Débora, tá? A Débora vai ser a primeira live dela, vai ser show de bola. E aí, a última live do mês, marketing criativo para vender colecionáveis e decoração impressa em 3D. 2 gurias lindas também da parte de colecionáveis, que é a Ohana, tá? E a Angela, a Angel Maker. Primeira live da nossa guria e vai ser excepcional, tá bom? É isso que a gente quer. Ela falou hoje que ela tá muito feliz e sem palavras para palestrar. Pois bem, nosso grupo, graças a Deus, tem várias palestrantes que vão iniciar, né? Esse ano, né? Muitas já são formadas, graças a Deus. Então temos 12 gurias na nossa trilha de empreendedorismo 3D. Vai ser agora em novembro na Expo 3D BR. Mas antes disso, vamos ter mais 3 eventos presenciais. Acontece a cada 2 meses, tá? Então teve um agora essa semana. Então eu vou soltar sempre um mesinho antes. Então o próximo é em mês 7. Então acompanhe, juntos somos mais fortes. Então a gente aqui tem 36 murais. Essa semana vai ser mais 2 no mínimo. E a gente tem 6 eventos presenciais, tá? Até o final do ano vai ter aí uns 12. Brincadeira, gente. Mas assim, vai ter aí, deixa eu ver, 9, 10, 11 eventos presenciais que a gente participou. A gente tem mais de 200 horas de conteúdo gravado, tá? E a gente tá indo agora para a 12ª live networking. Então, semana que vem vai ser a 12ª live com empresários do 3D. Isso não acontece, tá? Então, a gente tem... E para quem, assim, gosta, entra no YouTube, tá? A gente tem lá 4 pastas. E aí você clica lá na parte de palestras 3D, Live Networking, que é empresários 3D, ou Lives Debates, tá bom? Fora isso, gente, vamos falar dos nossos parceiros. Para quem não acompanha o nosso grupo, agora iniciou, a gente tem cupons de desconto. Também tem um grupo de compras coletivas 3D, mas o cupom de desconto é aí, ó, 3D Prime. Vocês vão entrar em contato com a 3D Prime, 3D Power Woman. Só entrar em contato que tem um desconto. Tavares 3D Print, 3D Power Woman. Todos, gente, todos que vocês acompanham nas nossas mídias, os que estão lá com a gente, os parceiros, é só procurar, falar, olha, tem algum desconto pro pessoal da 3D Power Woman? Então, manda bala, tá? E aí, eu quero agradecer, vou falar aqui, sim, dos nossos parceiros, porque é importante, e agradecer porque eles estão junto com a gente. Então, primeiro que eu quero agradecer é a 3D Prime, tá? Filamentos.
Resina também. Estão com a gente todos os eventos e vai continuar com a gente no 7º. Aí também a gente tem a Quantum 3D, tá? Também resinas, também estão com a gente. Se vocês não virem, entra no site da Quantum, tem uma entrevista comigo lá. A gente tem também Tavares 3D Print. Tavares sorteou 5 e-books, já garantiu mais 5 pro próximo evento. Então é só entrar em contato com ele. A gente tem a Curto Circuito também, pessoal, da parte da robótica, automação, impressão 3D. Inclusive fiz aí uma palestra para eles, fiz um workshop para eles vão ser expositores também. Então assim, entrou no nosso grupo de empreendedores, graças a Deus, tá? Também a 3D Lab, tá? Quero agradecer demais, estava com a gente no evento, vai fazer a live esse mês. E a gente quer garantir que eles estejam sempre, né? Isso eu já falo de coração. E a Volt 3D foi o nosso último unboxing, também tá com a gente. Quero agradecer demais Eduardo, Di, o Ney. Obrigado de coração. Então, nossos parceiros aí. E aí, se você quer participar dos eventos presenciais, gente, anota aí, ó. Próxima data, o 7º, 26/7. O 8º, 27/9. O 9º, 29/11. E a Expo 3DBR, que a gente já participou de uma Expo, né? Então a gente já conta também, já põe na conta aí. E aí, quando estiver perto dos eventos, eu sempre tô falando, né? Que as mentes mais criativas, as palestras mais criativas. Inclusive, a guria que eu vou chamar agora pra live, vamos iniciar. Ela fez um post como palestrante, me encheu de orgulho hoje. Eu só quero agradecer, porque é isso que a gente mais quer, né? A gente, quando fala que movimento mercado 3D, a gente tem provas e mostra, né, os nossos eventos, né, na página do YouTube. Então, curte aí o sininho, ativa o sininho e vai acompanhando tudo que sai em primeira mão para todos vocês. Vamos lá, Jaque, vou chamar a guria. A Lê ainda não consegue, né, participar. Vamos lá, cadê aqui? Jaque. E se mais alguém quiser participar, gente, Forja da Raposa. Chamei a Ana, né? A Ana de Minas. Eu sei que ela é super capaz. Se ela quiser participar, já fez vários conteúdos com a gente. Já que não apareceu aqui pra mim, guria. Deixa eu mandar de novo. Você tá conseguindo me ver? Ainda não entrou, né? Deixa eu ver aqui. Forja da Raposa, já mandei. Aqui, chamando seguidores. Deixa eu ver. Já que você tá tentando entrar, tô mandando para você no inbox. Enviado. Vamos ver. Acho que deve estar com algum probleminha de conexão. Aqui, convidar. Vamos ver. Pode chamar? Vou chamar a Ana, então. Ô, Ana, lindona, obrigado. Chamando aqui. Que ela tá com algum probleminha de conexão. Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo ver? Eu tô escutando um som. Oi, oi. Oi, lindona, deixa eu ver você. Eu não tô te vendo. Vou entrar aqui pra ver. Nossa, ela tá. Eu tô te A vendo. Letícia teve um problema. Entrou pra conversar comigo 10 minutos antes de entrar na live. E aí falou, Ana, eu não sei, tá tentando. Tá, vai tentando. Se apresenta, Ana, pra todo mundo, guria. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Ana. Eu trabalho com impressão 3D desde 2019. Comecei por hobby, fazendo cosplay. Hoje eu faço
coisas para cosplay também. Tô voltando a fazer pintura de colecionáveis. Estou fazendo também mini pets. Estou fazendo tag de identificação para cachorro. Então tá variado, várias áreas aí. Ai, lindona. E sempre tá com a gente fazendo conteúdo. Inclusive, quando ela não faz, eu sinto uma falta. Falo pra ela, por favor, guria, participe, venha com a gente sempre. Porque, assim, a gente hoje, o grupo Empreendedoras... Ô, Jaque, deu certo. Opa, Você tá conseguindo ver a Ana? tô Vocês estão sim, conseguindo se ver? tô sim. Tá, porque a Ana eu não tô vendo, mas eu tô escutando. O Instagram dá dessas, né? Nossa, eu só quero agradecer, Ana, porque assim, a gente hoje sabe que fazer conteúdo semanal acontece, né? E a Jaque tava com a gente palestrando esse final de semana, tá todo mundo meio cansado, né? E eu não quis falar antes do grupo. Ela me avisou 10 minutos antes, também não ia adiantar, né? Não. E aí eu falei assim, não, vou avisar. A dona Jaque tá grávida, né, Ana? Não vamos poder ficar assustando a criança. Tem que. E, gente, a live hoje é espetacular. Queria falar pra Jaque se apresentar agora. Aí depois eu já falo da live. Oi, galera, eu sou a Jaqueline da Forja da Raposa. A Forja da Raposa completou 2 anos agora, praticamente. Ela vai completar, acho que. Quando o meu neném nascer, vai completar 2 anos que eu tô na impressão 3D. Lindona. Daí eu faço colecionáveis, faço pintura comissionada, faço tudo, mas o meu foco em especialização é em resina, né? Então eu Sim. gosto muito de trabalhar com arte com a resina, né? E a guria que ganhou 2 vezes foi essa aqui, ó. Ô, Ana, ela saiu assim, ó. O meu marido falava My Precious, Resina. E a Foi gente também tem espetacular. a parte de modelagem, que é meu marido que faz, né? Então, quando Sim, precisa de sim. alguma action específica, ele acaba E fazendo que para mim. arrasa, e que nossa comunidade toda solicita o serviço dele. E assim, eu fico muito feliz, né? Que todo mundo apoia, né, Jaque? Hã? Todo mundo trocando figurinha, todo mundo amigo. Gente, eu quero dizer que a live hoje é especial porque as duas gurias arrasam em filamento e resina, tá? Mas mais resina, a Jaque acabou de falar, a Forte da Raposa, a Ana falou que usa mais filamento, né, Ana? Mas também mais resina. E a live hoje é a Sim. arte de contar histórias através dos seus colecionáveis. E história não falta aqui para essas duas, porque sempre estão antenadas, né? E divulgando, marcando a gente e acompanhando a live das amigas, que é mais importante ainda para poder ter bastante conteúdo, bastante bagagem. Sim. Porque assim, não adianta hoje você trabalhar com o cliente, vir aqui fazer experiência, mas não saber o que as outras meninas vivenciam, né? Ou a comunidade 3D inteira. Então a gente tem que ser bem antenada, né? Então isso é importante para a gente poder contar mesmo com propriedade, né? E aí a primeira pergunta, Ana, não tem, Ana, mas a gente vai te ajudando, tá? Sim. Aqui. Oi, Ana. Hoje é tudo na Oi. surpresa. Não, vai ser demais. Isso que é mais legal. E eu vou te falar que você já participou de duas já, né? É a segunda na surpresa, não é? Não, não, é a É a primeira. primeira, a Carol, então, que É, entrou, e a é. Sandy já entrou na surpresa, acho que a Cris também. Mas vamos lá. O que torna um colecionável mais do que um simples objeto? Como ele se transforma em parte de uma história pessoal e cultural? O que vocês acham? Eu acho que quando ela torna um colecionável que tem uma história, né, é quando ela entra na parte afetiva da pessoa, né? Então, são coisas nostálgicas que eu falo que cada pessoa tem. Tipo, eu quero um anime que me remete à minha infância, ou eu quero um diorama daquela cena que aconteceu no tal episódio que eu amo. Então, normalmente é isso que traz a história da Action, né? Não, e eu anotei até que seu filho vai ter o nome do personagem, né, já que já Vai. vamos. Então, assim, isso é importante, porque você fez até a modelagem para a porta da maternidade, não é? Sim, Com meu a marido tá fazendo. temática. Então eu já vou por essa linha. E você, Ana, o que você acha, guria? Fique inesquecível.
Essa questão que ela falou, né, fugindo as palavras hoje, da, da nostalgia, e eu acho que também o fato de você conseguir ter alguma coisa exclusiva, né? Que nem todo mundo tem ali. Então você tem a chance de ter um action daquela cena específica que você gosta, que te remete a alguma coisa e que ainda é exclusivo, feito para você. Sim, sim. Eu ia falar, gente, assim, de filmes, né, que a gente acompanha. O pessoal dos colecionáveis cria os dioramas. Então pega uma cena de um filme e cria. E aí eu ia falar, essa parte de decoração, né? A gente fala colecionáveis, mas muitas vezes as pessoas colecionam carro, colecionam barco, colecionam guitarra em miniatura. Tem coleção de tudo, né? Na minha família, a gente coleciona relógios. E aí a gente tem um relógio, né, que é de família, que já passou em várias casas e gerações. E aí eu fico imaginando uma hora que esse relógio precisar, entendeu? Fazer uma cópia dele. Porque assim, a gente sabe que tudo às vezes é parte da modelagem, porque hoje muitos objetos que a gente tem na família, a gente consegue depois também estar ajudando a manter, né? Porque Sim. conta a história, né? Então, às vezes, a gente é procurada, né? Ai, olha, eu preciso de tal letra porque saiu de um painel que eu tenho. Ou uma seta, ou uma luminária que quebrou e não tem igual, não tem antiquário nenhum, né? Sim, Então, entendi. isso é bem legal, sabe? O 3D, ele tem essa possibilidade de a gente contar uma história, né? De alguém. Tem. Então, é isso que eu queria falar nessa pergunta. Vamos para a segunda? Você acredita que cada peça tem alma? Como a narrativa por trás de um personagem influencia no design e na escolha dos materiais? O que vocês podem dizer? Olha, eu falo que tem, né? Com certeza. Porque cada peça tem uma alma, porque quando você está fazendo ela, você tem a intenção, né? Então, desde a escolha que você vai escolher, a pessoa vai escolher o modelo, a pintura final, como você vai chegar, entendeu? Então, tudo isso vai influenciar na história que você vai contar, que nem se você vai pintar nas cores, né? Então, tudo que você vai nas cores, no brilho, no olho, que o olho é a alma da action figure, as marcas de batalha que tiver no diorama. Então, tipo, tudo isso você usa para trazer vida à peça, né? Sim, sim, Guria. E você, Ana? Eu vou puxar um pouco pro lado que eu tô tentando ir, que é as peças de pintura realista. Sei. Então, pintura realista ali, a gente procura deixar. Tem peças, né, que você olha assim, e parece que a pessoa tá viva ali, em estátua, né? Então, eu acho que é muita técnica, muito estudo por trás ali, e ela concorda, tem alma, sim. Sim, eu acredito, gente. Eu vejo pelas meninas, assim, eu anotei, assim, tem artes que elas fazem, né? Essas duas e várias do grupo, que elas colocam luzes e sons. Às vezes, assim, dependendo do objeto, e o colecionável, ele não é só o action, né? Não é, a gente fala colecionáveis em geral, né? Mas, assim, o efeito tecnológico mesmo, a gente sabe disso, até no nosso quinto evento, a Jaque tava. Tá. Veio um guri de Sorocaba e trouxe uma luminária com a mão do Homem de Ferro, que tinha luz e tinha som. Então, assim, é um colecionável, gente, que, poxa, olha isso, né? Então a gente acaba o quê? Associando várias coisas. E assim, parece que aí tem mais ainda. Nossa, a gente fala assim, nossa, tem alma, mas, poxa, eu tô escutando, eu tô visualizando, tem um efeito, né? Então a gente acompanha muito anime, né? Também aquele Solo Leveling lá, gente, aquela cena que ganhou vários prêmios lá. Você viu o tanto que veio de personagens de colecionáveis com aquele efeito que tem? Com a tinta, né, já? Fica aquela Sim, tinta que tem. tinta neon, Nossa, tinta fluorescente. demais. A espada, né? Então, assim, foi um hype mesmo. A gente acabou vendo muito disso. Então, eu vejo que isso é muito importante hoje. Você também saber associar ao colecionável para se destacar, né? Sim. Você pegar o que está acontecendo, mas também utilizar outros defeitos. Além, né, disso, da expressão, dos detalhes que vocês duas falaram, né? O material, né? A gente sabe que nem personagem vilão.
a gente coloca o quê? Mais frio, né, Jaque? Né, Ana? As Sim, cores mais frias, né? Opaco, né? sim, eu cada peça você tem que estudar as cores e a história dele, né? Então, quando você vai pintar, você tem que pensar muito nisso, a sombra, se ele é mais dark, se ele não é. Então, tipo, Uhum. você tem que trazer isso na peça. Até no nosso evento, né, já que os meninos estavam falando, né, que às vezes a peça é muito perfeita quando é alguma coisa assim relacionada a um personagem de ação, não passa a verdade. Isso eu achei bem legal que eles falaram na palestra deles, né? O Ederson tinha comentado que, tipo, que nem uma cena se você pegar uma cena do Homem de Ferro Uhum. e você não fizer os amassados, ou você não fizer o desgaste na armadura porque ele caiu ou alguma coisa, a peça não fica completa. Aquele Ela falta a movimento do realidade. cabelo, Fica né, falso, Jaque? né? Aquele movimento do cabelo que você levou aquela peça que a gente colocou para girar, aquele movimento dá toda a diferença, porque Dá. dá a impressão, além das pernas e tudo mais, dá a impressão que ele tá, né, flutuando, né, Sim. com o golpe, com a cena em si. Muito lindo. Vamos pra terceira, tô tendo coração. A Ana tá aí? É que eu não tô vendo, você tá vendo? Tô Tá aqui. Tá. sim, tá sim. Lindona, vamos para a terceira. Na sua opinião, qual a diferença entre criar um colecionável bonito e um colecionável memorável? Eu gosto de falar esses termos porque elas viajam aqui nas lives e eu gosto disso também. É importante. Então, pois que pode responder, Ana. Pode ir. Oi? Pode ir já. Pode ir, que eu Ela tenho que falou. pensando primeiro. Ela Bom. não tem as perguntas, Guria. A gente tá fazendo a Ana sofrer hoje. Depois a gente vai ter que entrar na live dela também. Então, eu acho que o bonito agrada os olhos, né? E o memorável toca o coração. Então, um Sim, colecionável memorável tem aquele detalhe que conta a história, que faz a pessoa parar e olhar com carinho, né? sim. E daí já os clientes ficam emocionados ao receber uma peça, porque aquilo conecta com a infância, com amigos, com a fase marcante da vida, né? Então eu acho que todo cliente quer pegar um memorável, né? Porque é Sim. aquela coisa que vai tocar o Na hora que eles coração fazem dele, né? uau, a gente, ai meu Deus, que bom. Que nem na, no encontro que a gente teve. Eu levei o Zangief e o pessoal lá Nossa, o da. guri queria de todo jeito, já que eu comecei a rir. Ela palestrando, viu, Ana? E o guri lá sentado de braços cruzados, assim, com as pernas esticadas. Ai, eu vou ter que levar. Ele fazia. Aí é isso que a gente quer, eu vou ter que levar. Quer dizer, é uma Sim. necessidade. Aí eu já virei para ele assim, leva, porque senão o outro não leva. Porque assim, é importante mesmo. É isso que a gente mais almeja, o memorável, né? Sim. Ai, que show, guria. E você, É o que Ana, o que você traz. acha, guria? O bonito ou o É o memorável? que. Como que... Ah, o memorável, né? Porque o memorável tá. Você tem que passar também o desejo pro cliente, né? Dele querer aquela peça, ele resgatar alguma memória ali. Então, é Sim. importante. Sim, a gente quer, porque assim, essa coisa da emoção, gente, fica meio que inesquecível para o cliente e para a gente. E esse cliente, eu até anotei aqui, ele acaba mostrando para outras pessoas, principalmente, né, família, amigos. E aí, quando a gente vê, vem esses novos clientes procurar a gente. Sim. Mas eles não Sim. querem, às vezes, uma peça igual àquele. Eles já querem uma coisa diferente. Então a gente vai ter que modelar, vai ter que criar. E aí, quando a gente vê, né? Isso às vezes de um cliente bom desse, a gente ganha um monte. É o que todo mundo quer. Eu falo assim que toda assim, negócio, né? Se você tiver, às vezes, igual aquele cliente que é bom, mais uns 20, 30 daquele, você tá Nossa Senhora. feito. Você tá feito. Porque é o que todo mundo quer, fidelizar clientes bons, né? E Sim. que parece que eles abraçam a marca mesmo. E aí fica, e todo mundo que vai na casa, ou mesmo a gente já comentou aqui em live, que vocês entram na casa dos clientes para levar peça, né? Sim. Então se tornam amigos, né? É isso que mais a gente quer. Eu anotei. Vamos para a quarta, gurias? Tá demais a live, hein? Como processos de impressão 3D
possibilita personalizar e eternizar momentos, personagens ou memórias em forma de escultura. Assim, como vocês conseguem mesmo personalizar, né, tudo isso que os clientes pedem para vocês? Pode. O 3D ele permite criar sem limites ali, né? E aí, quando a gente se trata de uma peça personalizada, que é uma coisa que a gente vai fazer, não é uma larga escala, igual uma indústria faria, então eu acho que essa é a vantagem do 3D ali. E quando você personaliza, o cliente dá mais valor ainda. Sim. Eu fiz essa semana uma cachorrinha Ah, que tá de roupãozinho, eu até postei mais fotos dela hoje, ela tá de eu não roupão. E vi, essa é não uma republiquei cachorra. semana passada uma que você tinha feito. Ah, que raça que é, É a guria? mesma de semana passada, mas hoje eu coloquei só fotos dela. Ah, Ela é uma cachorrinha que ela já morreu. oh, meu Deus. Mas eu fiz ela a partir de uma foto que toda vez que ela tomava banho, a pessoa vestia o roupãozinho dela para ela ficar ali secando. Então, assim, Ah, que ele lindo. traz com 3D eu consegui resgatar a memória da pessoa ter ali a peça, Não, e né, ficou super da... delicada a sua peça. Eu vi, eu achei muito linda, assim. Tá até mais opaca, né, Ana? Assim, eu notei. Parece que você tá resgatando mesmo essa memória. Eu adorei, achei linda. Porque é bem o realismo mesmo, né? E a cliente gostou? Sim, muito, muito. Olha, ai que legal. A gente tava falando disso até, né? Acho que foi na live passada e no evento. Que assim, muita gente às vezes cria um único, uma raça de cachorro poodle, Cria o poodle e aí todo cliente que procura, você dá aquela peça. Né? Assim, a É, gente já viu na internet. Não é legal, né? Eu acho que não. isso de você personalizar pro cliente É único, é né? único. É Sim. único, né? Então, show. E você, Jaque? Eu gosto, né? Porque que nem eu jogo RPG. RPG Aham, de mesa. Então, pra gente jogar RPG, às vezes a gente quer eternizar o nosso personagem, né? Então aham. a gente cria desde o nosso personagem, que é aquele personagem de 5 centímetros, que a gente pinta igual, como o cliente quer, até fazer um dragão que nem eu fiz da Tiamat, né? Gigante, gigante. Então, dá para você fazer umas coisas disso. A impressão 3D possibilita você fazer umas coisas dessas. E se você gosta de jogar, que nem eu gosto, essas coisas, então você acaba criando, tendo esse universo, né? Não, demais, é demais. Eu coloquei que assim, a gente pode criar peças únicas, como a gente falou aqui, né? E eternizar memórias, mas assim, principalmente essa coisa de criar, né, entes queridos, que a Ana acabou de falar. Isso aí é memorável, Assim, né, gente? A gente acaba criando essa memória em forma de escultura, né? E assim, as pessoas elas acabam mesmo que valorizando mais, né? Então é uma maneira, né, da gente tentar ter uma liberdade criativa, mas baseada num molde aí que já tem uma foto, né? E que é espetacular. Vamos para a quinta, gente. Quais são as etapas mais importantes para quem deseja criar uma linha de colecionáveis, né? Com storytelling envolvente. Eu falo assim, como que vocês acham que é interessante? Vocês têm um colecionável, uma ideia, né? E aí vocês começam a colocar lá na página de vocês. Como que vocês gostam de fazer? Para ter mais engajamento, mais curtidas? eu acho assim que tudo começa quando você tem que conhecer bastante seu público, né? Daí depois Uhum, vem a escolha do modelo que você vai fazer, a adaptação do design, a impressão e por fim a pintura, onde chega a gente começa a dar a cor, né? Mas cada uhum. peça vai ter um propósito diferente, né? E não é só uma reprodução, porque como a gente fala, cada estudo de personagem é único, né? E é aquela coisa, quando vamos supor, você faz uma peça, você pinta uma por si, então cada uma vai contar uma história, né? Porque não é a Sim, mesma coisa uma com a outra. sim. Você tenta deixar igual, né? Né, Mas não é. da peça, né, já. É importante desde a
parte da máquina também. Sim. Fazer a resina, fazer a peça é importante. Porque às vezes o cliente não tem nem noção do trabalho que dá, né? Então, é importante. E você, Acho que é Ana? muito planejamento, né? Uhum. É muito planejamento ali. Pensar as etapas e planejar mesmo, né? Sem planejamento ali fica difícil de Fica. chegar a um produto legal. Fica, Sim. porque Eu vejo, gente, as eu meninas. falo por experiência própria por causa dessa Tiamat, esse dragão que eu fiz de quase 1 metro. A asa Uhum. teve 1 metro e ela ficou com 85 centímetros de altura. Uhum. Ela é enorme. E, tipo, pra mim fazer ela, e eu gravei todo o processo, fiz nela, eu tô fazendo. Mas meu planejamento só pra imprimir ela foi 26 dias. Então, tipo. Não, é. Foi na Você resina ou no falou filamento? quantas pecinhas mesmo já que você Caramba. comentou? Você comentou as pecinhas. Então, foi 26 dias na resina. Daí teve a base dela, eu fiz no filamento, mas foi 1 mês certinho para pintar ela, porque ela é enorme. É. Não, e tem muito conteúdo agora que você pode editar e usar, né, guria? Sim. Porque assim, eu vejo que a gente, às vezes, se prende na arte final. Então você quer o quê? Você quer vender, você quer mostrar o que você vai entregar para o cliente. Mas você precisa educar o seu cliente a esperar o produto ser feito. Travando? Ou sou eu? Então, oi? E foi? Tá travando ou Não, sou tá eu? travando. Não sei. Tá. Ah, E aí eu vejo que todo mundo, gente, que estiver fazendo hoje um colecionável 3D, tem que mostrar desde o início da ideia que você vai ter, ou que o seu cliente tem, ou que você viu o episódio, o que for que surgir, até a arte final. Então, o segredo tá aí. Você não tem tempo para publicar e para editar? Grava. Só grava e deixa. E aí depois, a hora que você tiver um tempinho, você vai lá e cria a arte, edita, porque é diferente. A gente falar assim, nossa, a gente vai catar a foto agora e já vou publicar lá nos Instagram, já jogo pro post, não é igual. Não é igual você editar. Principalmente quando você precisa do quê? De uma participação dos seus clientes. Ah, vocês gostaram dessa cor? Ah, vocês gostaram desse modelo? O que vocês acham disso? Então eu vejo que na parte do colecionáveis dá para explorar muito mais do que outras áreas no 3D. Então, assim, é nítido. E as gurias, assim, lógico, todo mundo gosta de tirar foto, ficar lá com o modelo final e ficar, e não sei o quê. Lógico, né? É o mais legal. Mas não é tão interessante para quem acompanha a gente diariamente, né? Então todo mundo quer participar. Às vezes você tá tomando um café e pintando lá, já é uma coisa diferente que você tem que mostrar para o cliente. Fala assim, olha, agora a resina já posso, né, mexer com tinta, então já posso ter um pouco mais dessa liberdade. Então, eu tô mais tranquila, né? Então, assim, várias coisas que eu acho interessante. Mas, assim, traduzir até, mesmo. Oi, Ana. desculpa. Pode falar. Até para o cliente dar mais valor também, né? Mostrar que realmente dá trabalho ali. Não é estalou o dedo, a peça tá pronta. Sim, a Ana aqui, né? Cosplayer. Ana, quanto aquela roupa lá, guria, que você fez lá? Já fez lives, né? Várias, né? Aquela máscara que você montou. Eu vou ser sincera, gente, dá um trabalhão. E a gente Deu muito trabalho. tem que mostrar. Tem que mostrar. Tem que mostrar, né? Tem que mostrar. Então, durante o dia, você tá criando. Às vezes você gravou 3, 4 vídeos, não deu para publicar tudo naquele dia. Guarda uma hora que você tiver um tempinho lá no final de semana, às vezes à noite, você edita e depois vai soltando. O cliente não vai saber se é naquele dia que você está fazendo aquela peça específica, mas pelo menos você está contando uma história, né? Você envolve, você prende, né? Sim. Eu acabei fazendo isso nas minhas mídias, coloco assim, e aí, vocês adivinharam o que é? Poxa, foi super legal. Um monte de gente veio conversar comigo. É isso, é aquilo. Assim, uma coisa de você interagir. E nem todo mundo gosta de fazer isso, mas é necessário a gente fazer, né? Vamos para sexta, gente. Obrigado pelos corações. As gurias são demais. Você já criou alguma peça baseada em uma história real, inspirada por um fã, ou uma fã, né?
pode contar um pouco sobre essa experiência? É, no meu caso, eu já fiz, né? Eu já fiz a Bet Pop com um Aham. cliente que eu já falei, que ele queria fazer para a irmã dele para dar de presente, que ela é advogada, que na época, acho que saiu nos anos 80, ou mais bem antes, saiu uma época que saiu a Betty Pop lá nos Estados Unidos, que ela vestida com as profissões, né? E ele queria a de advogado, só que ele não achava. Daí ele pediu pra gente modelar e a gente fez tudo para fazer, para ele entregar de presente para a irmã dele. Que E, e, sem, show. e sem contar que eu já fiz peça de RPG também, né? Que cada personagem conta uma história, então você tem que ir lá fazer, modelar, pintar. Então é tipo, é muito bom Ai, isso. show, guria, show. E você, Ana, já fez alguma coisa assim para cliente? Só os pets, né? Os pets Não. que são. Sempre tem alguma história por trás ali de algum petzinho. É, filho, né, Mas, gente? Eu sou sincera, a gente aqui, as três curte pet, se torna um ente da família mesmo, não tem jeito, sim, né? É super É, especial. eu já fiz sim. coisinha para meus clientes do pet, né? Porque eu tenho um banho tosa, então É. no final do ano eu E fiz eu sou presentinhos. veterinária, para quem não acompanha os vídeos. A Então, gente, as três curte pet. A Ana, daqui a pouco tá os gatinhos passando aí, que eu É. amo. Tô sentindo falta de ficar olhando. Ah, porque tá frio e tá todo mundo mutuado na cama, Oh, meu dormindo. Deus. E então, quem acompanha empreendedoras não é só a gente que gosta de pet. Tem um monte de gurizada que gosta de pet. gosto. E tem. Mas assim, Eu tenho dois eu gatos aqui. anotei uma arte que eu fiz de uma fênix para uma cliente que tinha passado por processo de câncer. E é muito essa coisa do renascimento, sabe? Tem gente que faz tatuagem, né? Mas tem Sim, gente que gosta de ter uma peça, né? Então, foi bem especial para mim, assim, porque eu não cheguei a modelar, eu peguei uma já pronta, né? Mas assim, porque a cliente queria muito aquilo. Então, foi especial poder ajudá-la, sabe? Mas assim, eu tenho várias histórias no 3D, principalmente assim com heróis da Marvel, que eu acompanho as mídias dos amigos. E assim, tem muita gente que tem uma fixação, assim, um amor mesmo por os personagens. Parece que eles são os personagens, né? Eu tenho um sim. amigo que ama o Homem de Ferro, então tudo que é Homem de Ferro meu filho cria, eu mostro pra ele, ai, que demais, sabe? E assim, tem várias assim, Jurassic Park, né? A gente já tem lá, né? O O Jimmy. Jimmy. Então, assim, a gente sabe até, porque muitos artistas, gente, eu gosto de falar, se a gente acompanha e tem um pouco mais de sensibilidade, eles vão, assim, em lugares que as pessoas precisam mesmo, né? Então, nos hospitais. Então, eu anotei aqui o Johnny Depp. O pessoal é tão aficionado pelo cara, por quê? Porque o cara é espetacular. Ele pode fazer o que for, mas ele tem vários depoimentos de fãs, sabe? E assim, eu Sim, tenho várias pessoas que gostam de colecionáveis que gostam do Piratas do Caribe, Johnny Depp, desde a parte do Eduardo Mãos de Tesoura, todos os personagens, né? E eu anotei aqui Superman. Por que as pessoas gostam tanto de Superman? A mesma coisa. Se for ver a história do Superman, né? Toda a superação que aconteceu com o Superman. Agora o Henry Cavill também, né? A gente acompanhou. Aí se tornou o The Witcher lá. Você viu a fixação do pessoal pelo The Witcher? sim, Quando ele saiu agora, todo mundo ficou, né? "Ah". Então, assim, porque a gente não sabe ainda o que vai vir, né? Então fica todo sim. mundo meio. Então eu vejo isso, eu vejo que hoje você contar um pouquinho dessa experiência de fã, mas também vai acompanhar a pessoa que encarna esse personagem e depois. Não sei se eu viajei um pouco, mas eu gosto, eu gosto. Quando me toca alguma coisa, assim, eu anoto e depois eu falo aqui. Não, Então, assim, mas isso que você tá falando é verdade, porque não tem, não é? sei se vocês viram, é que eu gosto bastante de anime, né? Tem um Aham. personagem chamado, acho que é o Todoroki, de My Hero Academia. Nossa, Ah, meu filho ele ama aquilo. Ah, então, e a metade do rosto dele é queimado, né? E eu vi da menina, não Da foi? menininha. Então, Eu vi, eu ela compartilhei. tinha uma marca de nascença, que É, era metade do rostinho dela. aham, Daí ela falou que era ela. Daí a mãe dela sim, comprou. Daí quem acabou vendo foi o desenhista do Todoro que mandou um monte de coisa para sim. ela.
Ela E ficou muito feliz, que ela se os fãs identificou, fizeram né, com o cosplay personagem. pra mandar pra ela. Nossa, foi muito Sim. lindo. E tipo A assim, gente o já falou refrão. também isso em live, eu lembro que tava bem assim naquela. Mas assim, é tão legal, né? Se acompanhar mesmo a trajetória. Sim, Porque muita gente. Ah, vou dar um exemplo, né? Eu adoro o Harrison Ford, desde Indiana Jones, sou super fã. E aí eu assisti agora o Capitão América esse final de semana. aham. O novo. Gente, ele não é o Hulk vermelho lá? Então, Eu fiquei, eu falei, não acredito que o Harrison Ford é o Hulk vermelho. Tem gente que vai amar, mas tem gente que não, entendeu? Tem, então. tem pra tudo, né? Mas assim, é interessante a gente pegar o personagem e aí você coloca lá na cara do Hulk. Você enxergou o Harrison Ford ali? Mais um para os colecionáveis de vocês, pra vocês criarem aí. Falei, gente, que legal. A gente vamos pra sétima. A gente viaja mesmo nas lives, tá? Porque a gente curte. Como a escolha de cores, texturas e poses dos personagens influencia na narrativa que cada peça transmite. Isso a gente adiantou um pouquinho, mas é interessante vocês falarem. Eu acho assim que influencia bastante, né? Porque que nem cores vibrantes passa energia, tons escuros pode mostrar dor, mistério, essas coisas, né? A pose do personagem fala por ele, que é aquela coisa assim, que se ele tá em guarda, se ele tá em celebração ou se ele tá atacando, então tipo tudo isso mostra, né? Uhum. E quando você tá pintando aquele diorama e ela tá na pose, tá naquela narrativa daquela cena, né? Alguma coisa, ela tá contando a história dela. Você tá congelando aquela cena e tá contando a história dela, né? Então tudo isso influencia. Sim, sim. E você, Ana, o que você pode falar, Luria? É, sobre cores, a gente uma coisa, né, que é importante assim que a gente tem que fazer, por exemplo, se a gente está pintando alguma peça realista, o realismo ele não é saturado nem contrastado como um anime, como uma peça mais cartoon. Então, o realismo sempre vai ser menos saturado, menos contrastado para chegar ao mais real ali possível. E quanto à pose, a pose passa o que o personagem está fazendo mesmo, né? Então, a gente não vai pintar um personagem parado, tem que ter ação, tem que ter movimento. Por mais que ele tá parado, dependendo da pose, a pose passa o movimento ali. Sim, sim. A gente quando vê aquele Gotham City lá, o Batman, gente, ou aquela Mulher Gato lá, ou vários relacionados a... Vocês podem notar, né, as cores mais escuras, né, porque sempre se passa à noite. Então também, assim, os tons mais frios, né, ali, né. Sim. Eu noto isso, porque é um personagem que eu adoro, né, e muita gente, pra pintar, não consegue chegar no que precisa. Eu vejo que às vezes o pessoal não sei se usa a parte do brilho, verniz, o que é, e aí não passa a verdade do Que, personagem. é que eu vou ser bem sincero, pintar peças, eu acho, pintar peças com branco e preto Uhum. é muito difícil, porque É difícil, né? é difícil porque você tem que ter um estudo muito grande, porque não é só o preto que você vai usar. Então Uhum. você vai usar desde o branco até o preto. Então, tipo, você vai ter muitas nuances de cores para você tentar trazer alguma coisa na peça. A mesma coisa no branco. Você não usa só o branco, você usa bege, você usa cinza, você usa tudo, entendeu? Daí que você vai trazer o branco para trazer os highlights. Eu, Mas eu assim, teria todos os Batmans, tá? Val Kilmer, o Michael Keaton, todos, com o realismo perfeito. Mas eu vou ser sincera, não vi ainda que eu falava, nossa, uau! Porque eu vi então, uns, principalmente esses de anime, né? De desenho. E aí o pessoal fez barbinha e tal, mas não sabe? é que realismo é uma. Você tem que estudar bastante para você estar fazendo. Sim. Porque você tem os poros na peça, então você Uhum. tem que trazer aqueles poros na peça. Uma barba, então você vai trazer, só que você também não pode trazer de qualquer jeito, porque senão parece que
só jogou É isso mesmo, é isso um negócio mesmo. lá e ele ficou mais ou menos. Que negócio Mas estranho. a Michelle Pfeiffer lá de Mulher Gato. Gente, pra mim é a Mulher Gato mais linda de todas. E assim, hoje, se eu for ter um colecionável, cara, eu vou querer ter da personagem que eu gosto, né? Do Sim, filme, da ação. Então, assim, cada um é um, né? E pra agradar esse cliente que é o Aldo Borogodó, sim, né? A narrativa, né? É o mais difícil. Eu coloquei, assim, vocês falaram de tudo. Eu coloquei, por isso que o diorama faz muito sucesso. Porque, assim, isso que vocês falaram, principalmente do movimento, né, da narrativa, dessa cena que dá aquele flash para, né? Tipo, isso eu vejo uma crescente muito grande do 3D dos colecionáveis. Né? O que, que vocês acham? O diorama, ele conta uma história por si só ali, né? Sim, sim. sim. A Rafa chegou, lindona. Eu vejo isso. Eu vejo o diorama, ele tá sucesso por causa disso. Não, ele É é, fato. porque É. é o que ela falou, conta a história, porque ela tá. Você tá. Que nem aquele o Sephiroth e o Claude que eu fiz, que é do filme. Aham. É uma cena do filme, que eles estão lutando, como fala? Tá desabando, né? E eles estão lutando entre as pedras. Então, eles estão lutando entre. Então, tipo, aquilo ali é um diorama, entendeu? É muito legal, é muito legal. A gente, aquela personagem do Spy Family lá, né? Já que é a Ai, Yor, né? Tipo, assim, o pessoal faz as poses dela tal, porque assim, é bem isso, né? Ela é sim, bem assim, ativa, então dá pra também pegar um personagem assim, criar, né? Uma cena, um diorama, sim. valoriza, eu acho, tem que saber escolher. Vamos para a oitava, gente? Qual dicas vocês dariam para quem quer estar começando com seus colecionáveis, né? E contar uma história única e autêntica, né? A gente deu algumas dicas, mas é importante. Eu E vocês têm falo. lidam com o cliente, né? É, Vocês eu, lidam com o cliente quer um colecionável. O que vocês podem eu passar? falo para a pessoa estudar, né? Porque ela tem que Uhum. estudar. Não adianta você chegar e achar que vai fazer. Você tem que estar sempre estudando os estilos, porque tem pintura. Quando entra em pintura, tem vários estilos de pintura. Não é assim que você vai pegar qualquer pintura. Então, quando você vai comprar, o cliente comprou, você vai fazer aquela cena, você tem que perguntar quem é essa figura, o que o cliente está querendo que passe para ele. Você tem que fazer uma narrativa visual, porque é o visual que você vai fazer, né? Então Uhum. eu acho assim que isso faz toda a diferença. Então, estudo é tudo, né? Porque estudo de pintura, o pessoal acha é só é simples, mas não, cada dia você tem que Nossa, estar é evoluindo super e difícil. Para pensando quem está mais, iniciando aqui, é uma treva, eu falo, porque assim, gente, demanda muito tempo. Sim, Falar que é rápido, não, é rápido para quem sempre faz. Mas assim, se você está iniciando, às vezes você tem uma peça específica personalizada, é um livro, né? Ainda está tudo em branco, então a gente sabe disso. Tem que demandar muitas horas ali, sim, estudando, né? Cor, né, gente? Fala aí um pouquinho, quando vocês diluem a tinta lá, tem que fazer umas 20 peças igual. É nossa, difícil. quando acontece isso, daí é ruim. Porque às vezes você vai lá, faz a peça, acabou a tinta. Só que É, você fez aquela cor. Daí você é, volta. Putz, o que eu fiz? é, E você não consegue voltar. Daí você não consegue chegar naquela cor de novo. Daí você tem que voltar e pintar toda a peça de novo. Porque não, a senão gente já falou disso você em não fica várias igual. lives, né, gente? Porque isso é uma coisa só com o tempo que a gente aprende mesmo. Sim, Então, quem está iniciando, começando com colecionável, já tem que se preparar para essas, né? sim. Ana, o que você pode dizer, Guria? É o que ela já falou, né? Estudar muito. Eu comecei a pintar tem um tempo, fiquei um tempo pausada, voltei a pintar de novo e assim, parece que cada vez que eu volto para estudar, eu aprendo um monte de coisa nova que vai melhorando ali na pintura e
essa parte também de pesquisar, né? Saber que você está pintando ali, de entender antes de começar a pintar, pegar o máximo de informações possíveis, né? Isso faz Uhum. total diferença ali. Então, É. Eu acho também essa coisa do conceito, né, gente? A gente sabe que a peça às vezes é decorativa, o conceito da peça em si, a gente precisa entender o que o cliente quer, Sim, né? Tem clientes que às vezes não querem o tamanho da peça. Ele é colecionador, mas ele quer às vezes uma pecinha só para poder lembrar a coleção dele inteira. Mas às vezes você oferecer uma peça de destaque, precisa entender aonde ele vai colocar também na casa dele, né? É tudo mais, né? Se tem crianças, como que é, sim, se tem um móvel apropriado. Porque eu vejo assim, a gente sabe hoje que o cliente ele adora esse cuidado que a gente tem. Isso fideliza, né? sim, Olha isso aí a ajuda guria bastante. falando aqui, ó. O que que ela escreveu? Olha lá, para iniciante mesmo. É isso mesmo, vamos para a nona, gente. Obrigado por participarem. Você enxerga o futuro dos colecionáveis 3D indo além da estética, talvez conectando com a realidade aumentada ou elementos interativos? A gente falou um pouco. O que que Sim. vocês imaginam aí para o Ah, futuro? eu acho que tem sim, porque a gente já tá vendo peças, né? Com realidade aumentada, iluminação, base sonora. Então, Uhum, isso daí já é um diferencial, né? E a tendência do colocionar é se tornar mais interativo. Então, você já vê, tem modelador que já tá fazendo peças articuladas para a pessoa mudar a posição do personagem. Então, uhum. tem isso, né? Show, guria, show. E você, Ana, o que eu que já você... vi, eu já vi peça também com motorzinho, sabe? Que ela, se liga, ela tem movimento. Ai, que Sim, show, Alguma parte ali se movimenta. Então, que isso tudo show. É, essa valor, parte né? da prática vocês veem muito mais do que eu, porque quando a gente curte, a gente tem um nicho, né, que é o nicho de vocês colecionáveis, se seguem todo mundo dessa área, né? Então a gente acaba vendo muita coisa legal, né? Diferente, né? Principalmente essa parte de cosplayer aí, cosmaker. Essa semana eu vi uma arma, Ana, falando já que a Ana faz. Eu vi uma arma, guria, colocou várias engrenagens assim. Gente, na hora que ela montou aquilo, eu fiquei assim, alucinada. Falei, gente, de boa, maravilhoso isso. Dá vontade de fazer, porque não era tudo em 3D. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Não é tudo que a gente faz de colecionável que é 3D, né, gente? Sim. Então, porque às vezes você precisa alcançar aquele modelo, né? Eu Você vai. anotei aqui que a gente está vendo uma moeda aí, o pessoal está falando muito em vídeo, do NFT. Que é tipo assim, a tradução disso é token não funcional, tá? É um ativo digital onde as pessoas elas estão revendendo colecionáveis como obra de arte. Então é uma coisa que a gente está ouvindo falar, alguns guris estão falando, né? Em vídeos, interagem. Mas assim, pessoas que você vê que às vezes principalmente objetos de edição é limitada que eles criaram, modelaram. Então, assim, vai para o grande público e aí acontece isso. É bem, bem legal, assim. Quem quiser dar uma olhada, é o futuro aí dessa parte que a gente tem acompanhado. Vamos para a décima, a última. Oh, essa live hoje foi espetacular. Gente, para fechar, se você pudesse escolher apenas uma peça da sua coleção para representar a sua história como artista, qual seria e por quê? Vou falar. Eu também tenho uma Eu peça tenho, hoje. eu tenho uma Fala. que ela é muito feia. É um Daí, mas Capitão América que eu pintei, o primeiro que eu pintei. Mas olha, eu guardo guria. ele com carinho. Apesar dele ser muito feio, é aquela cara chapada mesmo, não tem luz e sombra, é uma cor, sai muito feio. Foi o primeiro que eu pintei. Olha, Foi o primeiro personagem que eu imprimi e pintar, porque até então eu só fazia coisas para cosplay. E sei. aí, ele é muito feio. E eu ia dar ele de presente para uma amiga minha. Ah, Isso foi início de pandemia, por causa da pandemia eu não consegui encontrar com ela. aham. E aí, quando a pandemia passou, eu já estava pintando melhor, já tinha impressora de resina, aí eu fiz um Capitão América para ela bonito, com imã, que solta, troca a cabeça.
com pintura já puxado pro lado do realismo. Mas aí esse feio que eu tenho, ele é feio. Falo que ele é feio porque ele é feio mesmo. Ele é feio. Mas eu guardo ele Mas eu amo com ele, porque foi o Paula. primeiro. Que legal. Foi o primeiro, foi com ele que eu comecei a pintar personagem. Show, Por isso que eu guria. guardo ele com carinho. Show. E você, Jaque? Pra mim, eu não tenho nem o que falar, né? Pra mim, a última que eu fiz agora, que foi a Tiamat, né? Porque Sei. pra mim ela foi um desafio, né? Foi um desafio de complexidade, de simbolismo, de tudo, né? Porque, imagina, ela teve 46 peças, eu dividi ela em 46 peças. Então, e para montar essas 46 peças, não aparecer marca de junta. Então, a gente teve que trabalhar não só com a Aí você me pintura, falou essas da coisas, sétima mas cabeça lá. Eu nem sabia disso, guria. Que demais. então, e Fiz as tudo na sua asas, eu palestra. acho que as asas teve 7 ou 10 partes. Cada asa tinha 7, 10 partes. Então, para você não aparecer, você tinha que passar a massa Sei. e depois ir modelando naquela parte que junta a peça para não ficar aquele vinco, né? Então, Uhum. tipo, foi um E desafio o legal é total. você na fase que você tá agora, grávida, o marido junto. Vocês fizeram em Então, 3. Isso que é mais legal. Acho que sim, por isso que ela representa muito pra sim. você. E agora, É, antes do meu neném nascer, é a próxima que eu vou fazer, que é o Barramundi, né? é, Então, você e já tá marcando a eu quero gente. terminar ele antes do neném Vai. nascer. E Então depois, assim, guri, vai ser vai, outra vai ser do peça que vai 3D, ser. relaxa, vai pintar, vai criar um monte, vai pedir um monte de coisa pra você. Gente, eu tenho 2 objetos que me marcaram no caminho do 3D. Não é só de colecionáveis, tá? Eu gosto Sim, de falar. Um é a loba, que é um objeto que pode a pessoa falar assim, nossa, não foi você que modelou. Mas isso representa o início do nosso grupo Empreendedoras 3D Paroma, né? A Alcateia. eu tenho uma. E eu dei um para Jaque. Eu tenho uma. Então, a loba me representa, é um objeto muito especial para mim. Eu já, vários clientes têm. Vendi para filha presentear pai, né, que se sentia da alcateia do pai. Eu já vendi para clientes, irmãs, que cada uma tem a sua loba. Então, assim, é muito legal. E, assim, um outro objeto que é muito especial para mim é a mandala. Eu tenho vários objetos na minha loja de mandala. E eu anotei aqui por que eu gosto tanto da mandala, tá? A mandala, eu tenho uma e minha mãe tem uma na cabeceira da cama, né? E aí depois eu comecei a estudar, porque as minhas clientes também gostavam muito de mandala. E aí a mandala, para quem não faz yoga, toda essa parte, né, de terapia alternativa, é muito a egrégora de luz, união, né? Principalmente força, energia e assim, paz e amor. Então, acho que isso representa, quando a gente fala um objeto preferido, é porque assim representa você, alguma coisa, alguma, né? E Sim. assim, é tão legal a gente falar, principalmente com essa parte de colecionáveis, porque é uma maneira da gente entender o nosso, né, o que a gente pode alcançar com tudo isso. E eu só tenho a agradecer essas 2 lindas. Eu espero um dia fazer uma loba para cada uma do nosso grupo, de tanto que eu gosto de loba e de mandalas e tudo mais, né? Coração, né? É muito importante. Ó, ela chorando, chorando, todo mundo. E obrigado, viu, gente? Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por tudo aí, por fazer conteúdo com a gente toda semana. Que isso. Muito Eu especial vim aí. buscar o Capitão América pra Deixa eu provar pra ver. você. Eu vou ver depois. Ah, É o primeiro que eu pintei. oh, que demais, Ó, a cara. A cara dele. que demais. A cara dele é Senhora. muito feia. É muito. E é importante, né? A gente tem várias gurias que fazem colecionáveis que guardam a primeira peça Eu para tenho. ter, para sempre lembrar. Olha, eu pintava assim, hoje eu evoluí, né? Eu tenho essa peça. É muito. E assim, eu queria falar da nossa palestra, eu vou soltar. Um dos palestrantes desse evento colocou uma tela gigante lá, encantamento. Quando a gente fala de quem mexe com colecionáveis, isso é essencial, né? Então a gente tem que estar aberto aos clientes
que buscam esse encantamento e tentar proporcionar isso para eles. É bem, bem fundamental, né, gente? Sim. Então, tá bom. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, essas gurias lindas aqui. Obrigado, Tchau, Ana. Ana. Obrigado, viu, Obrigada. Jaque? Até Tchau. mais, gente. Tchau. Terminando o live chorando. A citação das gurias.